Fala galerinha, beleza? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Ailton Ferreira, tô falando diretamente aqui de Dublin, na Irlanda, onde eu vim fazer um intercâmbio aqui no período máximo de até 2 anos. Vou contar pra vocês aí como foi a minha trajetória até fazer orçamento e tudo mais, até chegar aqui na Irlanda, beleza? Vem comigo que eu vou te passar tudo. A princípio, eu estava no Brasil aí, morava na cidade de Paulínia, trabalhava em Campinas. E eu comecei a verificar agências de intercâmbio, e aí eu comecei a procurar vários orçamentos diferentes de várias agências e foi verificando aí qual que foi a agência que mais me passou confiança e também um bom preço, é lógico, né? Solicitei um orçamento para eles ali de uma escola que eu vi que eles me passaram, que tinha um valor legal, e solicitei para eles então para estar realmente solicitando o orçamento para ver qual seria o valor que eles conseguiriam estar fazendo essa escola para mim estar vindo aqui para Dublin, ok? Após estar negociando com eles, eu fui e fechei o contrato. Lembro até hoje que foi numa sexta-feira. Eu fui lá na parte da tarde, fechei o orçamento para que o orçamento fosse fechado, tá? O orçamento que ele foi me passado foi no valor de R$ 9.500 do curso, com translado e 2 semanas de acomodação. O valor foi de R$ 9.500, tá? Nessa data, em 19, no caso eu embarquei no dia 15 de agosto de 2019, tá? Então esse valor foi 45 dias antes de eu estar embarcando, então mais ou menos aí em 2019 estava essa faixa de preço. R$ 9.500 para fechar o contrato lá na hora, tá? Para fechar o contrato, eu dei R$ 1.000 de entrada e o restante eu fiquei para pagar na próxima segunda-feira, que no caso era no final de semana, já era à noite. Na sexta eu não conseguiria estar fazendo o pagamento do restante, certo? E aí na segunda-feira foi efetuado o pagamento de R$ 8.500. Eles fizeram toda a papelada necessária, enviaram o documento para mim da escola. Tem uma área do aluno, qual você pode estar verificando todos os documentos, tais como os seus papéis que vocês precisam para entrar aqui na Irlanda, o seu translado, o hostel, tudo necessário ali eles passam para você, tá? Eu tinha um valor guardado, mais um valor da empresa no qual eu saí, deu aí uma somatória legal para mim estar vindo. Lembrando que esses R$ 9.500 são apenas o valor do curso, tá? E aí você tem que fazer uma comprovação aqui de renda de 3.000 euros, tá? E a agência pede que você traga pelo menos, no caso, somando com os 3.000 euros que você tem que comprovar, pelo menos uns 4.500 euros. Por qual motivo 4.500 euros? Porque é o seguinte, você vai chegar aqui e você já não vai chegar e comprovar os 3.000 euros para a imigração. Então, uma vez que você não comprove na chegada, você tem que, a partir das 2 semanas de hostel, você tem que pegar e fazer o aluguel de um quarto. Geralmente aqui os estudantes a gente divide o quarto, então você tem que fazer o aluguel, pagar o aluguel de um quarto. Nesse aluguel você tem que pagar um depósito e você tem que comprar o que você vai comer no mês, tem que comprar coberta, travesseiro e tudo mais. Então você tem, por isso que eles façam para você sempre tá trazendo aí uns 1.500 euros a mais do que você vai comprovar lá na imigração, entendeu? Assim que eu fechei o curso, bom, eu tenho que trazer euro. Então, o euro você consegue fazer a compra dele diretamente no Brasil, ou para quem já conhece alguma pessoa aqui em Dublin, você consegue estar abrindo uma conta bancária online, tá? Ou do N26 ou do Revolut, tá? Vou deixar o link dos meus 2 convites aí também na descrição, se alguém quiser tá abrindo, tem um link lá, só entrar, faz ali o cadastro ali e abre a conta, tá? Precisa de um endereço para fazer o envio aqui, então você abre a conta e você transfere o dinheiro, tá? Ou você pode trazer, no meu caso, eu não abri conta no Brasil, como eu vim sozinho, não conhecia ninguém aqui, eu trouxe dinheiro em espécie. Dá para recomendar isso? Não sei, tá? No meu caso, eu trouxe o dinheiro em espécie. Muita gente deixou na conta do Brasil, comprovou aqui com extrato bancário e pronto, tá? Muita gente abre a conta e faz o depósito aqui. Vai do que você achar melhor aí para você, tá? E os 1.500 euros você vai estar pagando aí acomodação, alimentação e tudo mais aí no primeiro mês, até fazer a comprovação de renda lá na imigração para você estar pegando o seu JNIB. Após esse período, o que eu fiz? Tive que pesquisar passagem aérea. Então comecei a ter várias pesquisas de agências, eu pesquisei valores e tudo mais, até que, faltando acho que uns 20 dias para me embarcar, eu comprei uma passagem aérea pela CVC em Paulínia. Hoje acredito que a agência está fechada lá no Paulínia Shopping. Um erro que eu cometi, tá, em comprar, e não sabia também, mas também não questionei, foi referente à remarcação da passagem. Eu ia embarcar para cá,
era para depois 8 meses. Então, no caso, automaticamente eu estaria voltando para o Brasil. Não aconteceu de eu voltar para o Brasil nessa época, porque eu renovei meu curso. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui remarcar a passagem. Deu um puta transtorno para mim e eu tive que ligar várias vezes no Brasil para conversar com a agência até que eu consegui estar fazendo a remarcação dessa passagem. Então, quem for comprar passagem, verifica se existe a possibilidade de remarcação, tá? Pode ser que saia um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque pode ser que você não volte na época que é para voltar, pode ser que você renove, você não quer voltar naquela época, então vale a pena estar fazendo a remarcação, tá? E aí, como que eu fiz? Já tava com dinheiro pagando o curso, já tava com dinheiro quase contado para trazer aqui para Irlanda. Aí tem que pagar a passagem aérea. Na época foi quase R$ 3.300, mais ou menos aí que eu paguei na passagem de vinda e volta. O que que eu fiz? Utilizei o cartão de crédito. Por que que eu utilizei o cartão de crédito? Não é que eu ia sair de lá e ia trazer e ficar devendo a passagem, nada disso. A questão é que os 3.000 euros que você traz para a Irlanda, você apenas vai comprovar para a imigração que você tem um meio de estar vivendo aqui por um certo período. Acredito eu que seja 6 meses de curso, e aí eles fazem, acho que uma conta de 500 euros mensais, que daria aí os 3.000 euros, tá? E aí o que que acontece? Assim que você chegar, comprovou, você vai e paga a sua passagem aérea, tá? Você não precisa ter um montante total para você vir e tal. O que você conseguir pagar no cartão para depois, na hora que você chegar, comprovou, você manda de volta o dinheiro, finaliza isso, não vai ter problema, entendeu? Então, eu comprei o curso, tá? Tinha 2 semanas de acomodação. Eu embarquei em Guarulhos no dia 15/8/2019. Cheguei aqui em Dublin, no aeroporto de Frankfurt, no dia 16, por volta das 11 horas, horário local, tá? E aí meu voo só ia sair para cá, para Dublin, cerca de 11 horas da noite. Eu fiquei 10 para 11 horas, acho que foi 11 horas no aeroporto de Frankfurt. O aeroporto lá é gigantesco, enorme, na época não estava em pandemia. Muita coisa aberta, então dá para você andar o dia inteiro lá e é capaz de não passar no mesmo corredor 2 vezes, porque é muito grande, muito grande. Se fosse hoje, eu ia sair para dar uma volta na cidade, porém na época eu tava muito receoso, assim, para não vou falar medo, mas eu tava muito receoso. Então você fica um pouco assim, se eu sair para fora e não deixar eu entrar de novo, como é que eu faço? Não tem que pegar o voo de noite, e aí ferrou, né? Então eu fiquei lá dentro. Deu até pra tirar um cochilo lá dentro, lá tinha umas áreas com umas cadeiras lá que dá pra você tirar um cochilo. E aí eu fiquei lá dentro o dia inteirinho, tá? No voo foi bem tranquilo. Nossa, como aquele voo foi tranquilo. Saí de Guarulhos às 6 horas da tarde, 6 e alguma coisa da tarde. E é bem legal, tipo, nunca tinha pegado um voo internacional. Putz, pra mim tava sendo tudo novidade, então... Cara, alimentação, qualquer coisa que você precisar no voo lá, tá tranquilo. Só falar com a aeromoça, água, até cerveja deu lá. Tipo, deu não, né? Deve estar incluso na passagem, não sei. Mas, tipo assim, até beber uma cerveja, que inclusive era bem forte, não gostei. Mas, assim, foi bem legal, tá? O voo foi tranquilo. Fiz até amizade com um mineirinho lá. E a gente veio trocando ideia e tal. Ele tava indo pra Portugal jogar futebol. E aí, lá em Frankfurt, ele pegou o voo dele pra Portugal e eu fiquei esperando ainda o meu pra vir pra cá. Mas a gente, tipo, querendo ou não, a gente ainda tem essa facilidade de estar fazendo uma certa amizade aí. Tem brasileiro, a gente vem conversando. Afinal, são 10 para 11 horas de voo. Então dá para você conversar aí bem tranquilo, né? Bom, o meu voo para Dublin saiu entre 10 e 11 horas da noite de Frankfurt para Dublin. E eu cheguei aqui, como Frankfurt é 1 hora à frente de Dublin, eu cheguei aqui por volta de umas 11 e alguma coisa da noite. E a hora que eu saí, já estava combinado para esperar num café na saída do aeroporto do lado direito. Tem um café ali que quem vem pela agência, fica um motorista da van que vai buscar, o motorista do táxi, dependendo de como for no dia lá, a quantidade de pessoa que vai chegar. O importante tem um transfer lá te esperando. Você sempre vai estar em contato com o telefone ali via WhatsApp e tudo mais. Eu cheguei lá, esperei cerca de 2, 3 minutos, chegou um motorista de um táxi e foi me levar pro hostel, tá? A primeira mancada, tentar entrar do lado do motorista, porque aqui o motorista fica do lado direito e não do lado esquerdo. E aí eu já cheguei, botou a mala no porta-mala e o bonitinho aqui já foi pra onde? Do lado do motorista. E o motorista ficou olhando pra minha cara, tipo assim, o que você tá arrumando, né? Mas, tranquilo. E aí, começamos a vir pro lado do hostel. Meu amigo, chegou uma certa hora, eu acho que tava já meio tarde, o motorista tava querendo ir pra casa, e aí a guarda parou a gente. Eu sem entender nada do que tava acontecendo, eu só olhava pro motorista aqui do meu lado, e ele entregando o documento pra guarda
desse jeito, tipo assim, tremendo. Eu não sei o que o cara tava falando pra ele na época, eu não entendia nada e eles falam muito rápido aqui. Eu só sei que ele levou uma multa lá e a gente deu sequência pra chegar no hostel. Cheguei no hostel já passando da meia-noite, tinha chegado algum pessoal lá ainda no mesmo dia, e aí eu fui na frente, comi alguma coisa e voltei pra dormir. Bom, quando você chega no hostel, tá? Você faz lá todo o check-in lá no hostel, né? E aí eles te entregam a chave do seu locker, que fica debaixo da cama lá, que é beliche, né? Fica debaixo da cama, te entregam a chave, te entregam colher, prato, alguma coisa assim que você quiser usar, você pode deixar dentro lá da parte de baixo, lá onde é a cozinha, você pode utilizar caso você queira fazer alguma coisa no dia que você estiver lá, dá para cozinhar, dá para fazer tudo. E aí você tem que dar um depósito no hostel de 50 euros. Caso quando você for sair não tiver ocorrido nada, você não tiver perdido nada, aí você pega e vai pegar esses 50 euros novamente de volta. Eu cheguei lá, fiquei, acredito eu, que uns 4 dias no hostel. E após esse período eu consegui uma vaga, tá? E aí eu já me programei para poder estar fazendo a mudança. Mas aí voltando, na sexta-feira então fui dormir, acordei no sábado, saí para conhecer Dublin. E aí fui no centro da cidade, passei ali pela área da Spire. E aí antes de eu vir, um amigo me pediu para estar trazendo uma encomenda dele do Brasil para cá. E aí eu trouxe e conversando com ele, fui topar com ele lá no centro da cidade para poder estar entregando essa encomenda para ele. Topei com ele ali e aí a gente foi num bar ali pertinho da Spire, debaixo do prédio da Heineken ali do River. Foi o primeiro pub que eu fui aqui na Irlanda, tomar alguma cerveja e tal, conversar um pouco. Foi bem legal, não entendia nada também, passei perrengue porque pedi uma coisa que não era e tipo assim, foi bem legal. Mas no domingo eu fiquei por aqui mesmo, dei uma volta na cidade e na segunda-feira foi então o meu primeiro dia de aula, tá? Uma coisa que não chegam a passar para você quando você tá lá no Brasil e você compra o curso que as agências vendem para você, mil maravilhas, é tudo muito fácil, tudo muito lindo, né? E aí eles passam para você sobre o GNIB o seguinte: você vai entrar no site, vai fazer o agendamento, vai escolher o dia que você quer fazer o agendamento e vai agendar, pronto. Não tem problema, é só isso. Mas não é bem assim, gente. Eu tentei por 45 dias fazer o agendamento pelo Brasil, tentar fazer um agendamento do meu GNIB. Eu não consegui, eu acordava mais cedo por conta daqui da Irlanda, os horários diferentes. Eu acordava de madrugada, tentava fazer, não conseguia. Toda vez que entrava, não tinha vaga para poder fazer o agendamento. E isso foi uma coisa que me incomodou demais. Isso eu entrei em contato com a agência, falei, expliquei, liguei na agência principal, que eu acredito que é em Curitiba, liguei em Campinas, tentei falar com todo mundo, não tinha coisa que fizesse eu agendar esse GNIB. E aí, no meu primeiro dia de aula, fui estudar, eles fazem um teste de alinhamento para ver qual que é o seu nível do inglês, né? Beleza. Passei lá no teste, no nivelamento, e aí fui tentar fazer o agendamento num horário que especificado, que era às 10 horas da manhã. Eu fui tentar fazer o agendamento, consegui fazer o agendamento pro próximo dia, a 1 hora da tarde. Pô, que alívio, mas foi uma pura sorte. Eu não sei por qual motivo eu não conseguia fazer no Brasil, mas eu consegui fazer aqui no primeiro dia. Bom, e aí, gente, voltando ao hostel, o que me deixou também, que me fez sair de lá com 3 ou 4 dias que eu estava no hostel foi o seguinte: quando você chega no hostel, você sobe as escadas e você abre a porta e você vê que tem 8 beliches dentro do quarto. Então, dava um total de 16 pessoas em um único quarto. É um hostel, tipo, pra quem, a maioria, quem tá viajando e vai dormir no hostel, cara, é muito tranquilo. Você passa pra dormir uma noite, dorme ali, tchau, obrigado, vai embora. Mas você vai ficar 2 semanas no hostel com 16 pessoas em um quarto, é muito complicado. E isso foi uma coisa que me deixou bem com vontade de mudar rápido, porque eu tenho minha câmera, eu tinha trago minha câmera, minhas lentes, tinha trazido um monte de coisa, e eu cheguei aqui, a gente é brasileiro, né? A gente chega aqui, a gente não sabe como é que é nada. Então, a gente fica naquele receio, e aí isso foi uma coisa que me fez correr atrás de estar mudando, tá? O quanto antes. E aí foi onde eu consegui estar mudando com 3 ou 4 dias. No primeiro final de semana, eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha. Hoje ela mora em UK e na época ela morava aqui em Cork. E aí eu já tava falando com ela do Brasil, que eu tava vindo pra cá. E aí eu peguei, no primeiro final de semana, eu peguei e fui pra Cork. Peguei na sexta-feira, se eu não me engano, fui pra Cork, fiquei sexta, sábado, domingo. E na segunda-feira de manhã
eu vim novamente para Dublin. Eu dei uma volta lá em Cork, a gente andou em umas cidades na redondeza lá que ela me apresentou. Foi um passeio bem legal, deu para conhecer várias cidades, foi incrível, muito incrível. E agora eu tenho que visitar a Mariane lá em UK, né? Tá pertinho aqui, vamos esperar passar essa pandemia aí pra gente viajar novamente lá. Bom, e aí o que aconteceu? Do Brasil, eu começo a pesquisar muito. Comecei a pesquisar demais referente a preço, como é que funcionava. E na época, eu assistia muito vídeo do meu amigo do Mário Bartoleto, do Marião na Europa. Eram muitos vídeos do Marião na Europa e ele fala de tudo aqui da Irlanda. E aí eu comecei a ver muitos vídeos dele explicando como é que funcionava. E nessa eu comecei a ver no Instagram também, e eu segui uma página que na época chamava Europartil. Tinha um rapaz lá que postava stories todo dia, e falava e tal. Cara, gente boa, cara, muito gente boa. E aí eu comecei a conversar com esse cara, tirando algumas dúvidas sobre intercâmbio. Conversei. E aí, o que eu tô querendo chegar nessa conversa? Quando eu cheguei aqui, que eu fui fazer a minha visita lá no JNIB, tá? O que aconteceu? Me pedem comprovante de endereço, tá? Você tem que ter um comprovante físico. Não adianta você ter o comprovante do hostel. Na época era o que falavam, então não sei se é verdade ou não. Mas o que acontecia? Eu precisava ter o endereço. Na época, como era o meu segundo dia aqui, eu ainda não tinha, né? Não tinha visto a minha vaga ainda. Então, o que veio à minha mente? Falei, vou ligar para esse cara, que eu tinha um contato dele, falei, vou ligar para ele e vou pedir para ele me usar o endereço dele. E aí, liguei para ele, falei, Vitão, beleza, como é que você tá? Agendei ontem o meu JNIB para hoje, no caso, e eu preciso de um comprovante de endereço, e eu não tenho. Tem como me mandar na sua casa? Ele falou, cara, na hora. Me passou o endereço por mensagem, beleza, pô, agora eu tenho endereço, né? Beleza, tá tranquilo. Mas aí eu tinha que fazer o que? A comprovação. Quando eu vou fazer a comprovação, você pode trocar o dinheiro no post office e aí você pega uns cheques. Mas e para pagar lá na imigração? Eu não tinha cartão, ele só aceita cartão, não aceita dinheiro. E aí eu tenho uma amiga no Brasil, a Gil, ela pegou e me indicou um amigo dela aqui em Dublin, que falou pra mim o seguinte, olha, fala com ele, ele pode ir lá com você, como ele tem uma conta bancária da Irlanda, ele faz o pagamento pra você, você passa o dinheiro pra ele. Falei, ok, liguei pra ele, muito prestativo, foi lá pra mim e fez o pagamento. Só que é o seguinte, eu cheguei lá no primeiro dia, como eu não tinha um attendance ainda, me fizeram um novo agendamento pro dia seguinte. E eu voltei lá no outro dia, eles conseguiram ligar na escola e tudo mais, comprovar que eu estava estudando realmente. E aí fizeram a emissão do meu visto. Bom, e aí como que funcionou? Beleza, tá tudo ok, tudo certo. Fiz o JNIB, tava estudando, precisava do quê? Arrumar um trabalho. Fazer o quê? Precisava arrumar um trabalho. Só que aí, como eu viajei na primeira semana, quando eu cheguei, já na outra semana eu tava um pouco mais tranquilo. E aí, o que aconteceu? O Vitor me ligou e falou assim, Ailton, chegou seu attendance, se você quiser vir aqui no meu trabalho, eu pego a carta pra você e você pega comigo no trabalho. Falei, beleza. Tranquilo, falei, só que eu vou depois da aula. Falei, tudo bem. Eu peguei e fui depois da aula, conheci ele, conheci a esposa dele, ela tava grávida na época até do Liam. E aí, beleza, conversei com eles lá, até falei pra ele, falei, cara, é muito legal aqui. Pô, se tiver uma vaga de serviço aqui, cara, dá um toque que eu tô aí, né? E ficou nessa, beleza. E aí, então, quando foi um dia, eu recebi uma ligação dele, ele falou assim, ó, vai ter uma vaga aqui pra fazer um try, você quer vir fazer um try aqui pra poder trabalhar com a gente? Eu falei, porra, na hora, já vou. E aí o Pedrão, que era o gerente lá na época, respondeu a mensagem lá, agradecendo a disponibilidade e tudo mais, e aí eu fui fazer um trial lá, por onde eu fiquei lá do mês de 1º de setembro, eu acho que foi no comecinho de setembro, até entrar na pandemia, né, que foi no mês 3. Eu fiquei lá trabalhando num lugar que eu gosto demais lá, e eu trabalhei lá até então. Bom, mas aí, como é que faz? Vou ter que receber, né? E aí eu tive que abrir uma conta bancária. E aí fui lá, fiz o agendamento para fazer uma abertura na conta bancária no AIB. Demorou quase um mês para poder sair esse agendamento. E aí depois desse mês foi feito o agendamento, fui lá, fiz a abertura da conta e tudo ok. E também tem que fazer o PPS. Foi me dado um papel que aí eu fiz o agendamento para poder fazer o agendamento, que eu tinha um trabalho, né? Fiz o agendamento para poder tirar o meu PPS. E aí foi feito o PPS, logo após já chegou o cartão da conta. E aí fiz o comprovante da minha renda lá na imigração, você lembra? E aí que eu fiz? Paguei a passagem aérea.
Não se esqueça, você faz aqui, mas tem que pagar lá, não esquece de pagar não, hein? Trabalhando um tempo lá no restaurante, o Vitor me liga novamente. Ailton, seguinte, vai liberar um quarto aqui na minha casa por um mês. Mas se quiser alugar aqui por um mês, pra você ficar mais tranquilo, pode vir pra cá. Aluguei aqui por um mês. Fiquei aqui esse mês, fiz a mudança para um outro apartamento depois que eu fiquei, eu acredito, com uns 3 meses. E aí eu mudei para um apartamento lá no centro de Dublin, onde eu fiquei por, se eu não tô enganado, foi por volta de uns 6, 7 meses, se eu não me engano, tá? Cara, que saudade do apartamento 41, velho. Aquilo lá era demais, tá? Pessoal, os primeiros ali, quando a gente chegou lá, que demais. Muito, muito top, que saudade de todo mundo, cara. Matheus, Vanessa, Brunão, cara, que alegria, foi uma alegria muito satisfatória dividir o apartamento com eles. E aí nesse período de pandemia eu recebo uma ligação do meu amigo Ramon, hoje ele tá no Brasil, e ele me ligou num dia de manhã, falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô em casa dormindo, né, porque não tinha nada pra fazer. Aí falou assim, seguinte, mano, vai precisar fazer um trial no meu serviço, em um açougue aqui em Dublin, e aí você quer vir fazer o trial? Eu falei, cara, lógico, né? Ele falou, então você manda mensagem aqui nesse número que é meu chefe, manda mensagem pra ele, fala com ele, fala que foi eu que pedi pra você mandar uma mensagem, beleza. Eu falei, então tá bom. Mandei mensagem pro cara, comecei a fazer o trial lá, e lá eu tô até hoje, tá? Já vão fazer quase um ano que eu tô lá. Gosto bastante lá do lugar. Graças a Deus que o Ramon lembrou de mim naquele dia. Obrigado, Ramon, de coração. Ele pegou e me mandou essa mensagem pra mim começar a trabalhar lá. Tá sendo um serviço incrível lá, tá? Eu acredito que porque a partir do... quando eu finalizei os meus primeiros 6 meses de curso, né? Eu iria pegar 2 meses de férias. E aí entrou a pandemia, que não adiantou foi nada de eu ter 2 meses de férias. E acabou que eu não consegui fazer muita coisa nesse período de férias. Mas assim, foi um serviço que me ajudou bastante, porque como eu tô fazendo aula online, então deu para encaixar legal entre as aulas online e o trabalho. Mas agora eu tô de férias novamente da segunda renovação, já prorrogando agora, eu tô nas férias da segunda renovação, vou fazer a terceira renovação agora para finalizar o meu tempo aqui em Dublin. Na conclusão geral, valeu ou não valeu a pena? Porque quando eu saí do Brasil, eu tinha meu trabalho, tinha estabilidade no serviço, tinha minha tranquilidade lá, não tinha dor de cabeça, tá, né? Eu morava na época minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha em casa. Então, assim, eu não tinha dor de cabeça, não tinha problema a gente tem, né? Sempre tem, a gente tem problema, mas, tipo assim, sabe quando você quer mudar, que você quer achar, viver novos ares, e aí você fala assim, eu tenho que arriscar isso, cara. E vou falar que valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena. Foi uma coisa que eu fiz na hora certa, uma coisa que eu já tinha vontade de fazer há tempo, mas que eu acho que já eu fiz na hora certa, porque eu vim pra cá com praticamente 8 meses que eu estava aqui, né, 7 meses mais ou menos, entrou essa pandemia e tipo assim, foi uma coisa que tá complicando a vida de todo mundo, né, tá uma coisa muito complicada, mas graças a Deus aqui, ainda conseguindo trabalhar normalmente, vou pro serviço normalmente, eu tô tendo minhas aulas online, não é muito bom, mas a questão do trabalho me ajuda muito na questão do inglês, e então eu acho que valeu muito a pena, tá? Passa alguns perrengues, no começo você passa algumas dificuldades, tipo, pra você ter uma ideia, tanto que é difícil aqui quando a gente chega na semana que a gente chegou, eu fui no McDonald's e aí eu cheguei lá, né, falei assim, bom, vou lá, que aqui a gente consegue pedir por uma tela, né? A gente vai lá, escolhe o pedido, faz o pagamento direto na maquininha, só retira o pedido, né? E aí eu cheguei lá e eu falei, olhei lá no que eu queria, falei, não vou pedir, né? Aqui eu vou lá conversar lá, né? Já vou tentar aqui dar um improve aqui no English, né? E aí eu peguei e fui lá conversar com a pessoa e aí pedi lá e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, anything else? Aí eu falei, que é essa trem? Eu não li esse negócio ali não. Eu falei, não sabia nem que era. Tava eu uma amiga, eu falei assim, que é anything else? Ela falou, não sei. Eu falei, também não sei, agora ferrou. E aí a moça olhou pra gente e falou assim, eu tô te perguntando se você quer mais alguma coisa. Não quero, muito obrigado. E aí foi isso, então tipo assim, no começo a gente passa muito perrengue aqui, sabe? No começo é meio complicado, só que, porra, vai pra cima, sabe?
corre atrás do seu sonho que a gente consegue, a gente sempre consegue. Hoje, graças a Deus, aqui eu já viajei vários países da Europa, tenho uma facilidade, o intercâmbio proporciona isso, e a questão do inglês em si proporciona isso, porque hoje se você vai para Itália, você consegue falar lá inglês, se você vai para UK, você consegue falar inglês, se você vai para Polônia, eles não falam inglês com você, não tá nem aí, mas você fala, entendeu? E tipo assim, é mais ou menos isso. Então são coisas que vão abrindo portas e você vê o quanto muda, e aí você começa a perceber que aquele mundo que você olha e você falava que é muito grande, já não é tão grande mais, porque hoje para ir ali na Suíça é só 2 horas e pouco de voo. Então, tipo assim, você começa a ver que as coisas mudam. E se você tá achando que eu tô falando assim, não é para mostrar que aqui você tem muito dinheiro. Não, não é isso não. Aqui você vai viajar para a Suíça e vai e volta, você gasta 30 euros. Você vai para UK, você gasta 10 euros, ida e volta de avião, porque aqui é uma ilha. Tudo para onde você vai é de avião. Então, você começa a ver o valor do que você ganha. Você ganha um dinheiro aqui que tem valor e você consegue ter as coisas aqui. Então, tá valendo muito a pena. Vai me seguindo aí, vai me acompanhando. Eu ainda tenho um período para estar aqui. Vou voltar ainda para falar sobre o assunto. Uma vez que meu canal, eu tô querendo ainda voltar ele mais pela questão da fotografia, de viagens e fotografia no caso. Então eu resolvi falar sobre isso porque foi uma coisa que realmente, uma decisão que eu tomei que foi decisiva na minha vida e me mudou completamente o meu modo de ver as coisas, o meu modo de viver, e tá sendo uma coisa maravilhosa estar aqui. Para quem quiser saber mais sobre a questão de intercâmbio também, o Mário, ele tem também uma agência de intercâmbios aqui, a Evolve. Dá uma olhada lá no Instagram dele, chama Mário na Europa, tá? Tem também o canal no YouTube, o cara é fera demais. Dá uma olhada lá, ele toda semana, como ele faz mais vídeos, então ele tem muito vídeo lá relacionado a isso, muitos vídeos. Então dá uma olhada, vale a pena conferir. Referente a intercâmbio, o cara é ninja. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por ter assistido o vídeo, tá? Para quem não me segue, tá? Eu vou deixar aqui a minha página também no Facebook, e também eu tenho um site, o qual eu coloco as minhas fotos, que eu também trabalho com vendas de fotografia de quadros para decoração. Então, para quem tiver interesse, entra lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vale a pena conferir, tá? É só dar uma olhadinha lá, não tem problema, não paga nada, entendeu? E também sorta o like aí, se inscreva no canal, você não paga nada, mas me ajuda bastante. Brigadão, até a próxima.